Fala meu amigo, minha amiga, tudo bom? Aqui é o Santiago Pérez falando. Bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre a base do seu negócio digital. Na aula passada nós falamos sobre as diferenças entre estratégias de negócios e modelo de negócio. Se você ainda não acompanhou, acesse o card que vai aparecer em cima, não sei se é aqui, eu sempre confundo, mas enfim. Hoje nós vamos falar sobre como que vai funcionar toda a tua estrutura de negócios online. E para você que tem também um negócio físico, você vai poder aproveitar toda essa estrutura para o seu negócio físico, certo? Mas uma grande dúvida que surge em quem está iniciando no empreendedorismo ou em negócios digitais é: tá, como que eu vou estruturar as minhas mídias sociais, os meus sites, como que eu vou fazer tudo isso, fazer a roda girar, né? E nessa aula aqui, ela ainda vai ser ainda teórica, mas já iniciando a abordagem para começarmos as aulas práticas, certo? Então, basicamente, toda a base do seu negócio, o quartel-general é o seu site. E todas as mídias sociais, lista de contato, otimização do site, que é o SEO, já expliquei na aula passada. Anúncios, se você for fazer anúncios, eu recomendo inicialmente começar só com a parte orgânica, ou seja, com as mídias sociais, otimizar para aparecer no Google e deixar os anúncios para quando você tiver mais experiência, já tiver monetizando, já tiver gerando teus primeiros lucros, aí sim você pode pensar em estudar como fazer anúncios, né? Mas a grande questão é que tudo, seja anúncio, seja a parte orgânica, tudo vai desaguar no teu site, no teu negócio, na tua base. Ali é a tua base, certo? Então, por exemplo, as mídias sociais. Primeiro você vai criar o teu site, depois você vai criar as tuas mídias sociais. Você vai poder atuar com canal no YouTube, Instagram, Pinterest, Facebook, fanpage, grupos no Facebook e por aí vai. Mas toda a finalidade dessas mídias sociais é captar pessoas, futuros leads, né, e visitantes para o teu site. A mesma coisa, com SEO, por exemplo, a otimização que eu já falei, deixa eu só abrir aqui, que ela é dividida em duas partes, que é o SEO on-page e o SEO off-page. Então, todas essas otimizações, e não se preocupe, você vai entender nas aulas práticas sobre isso. E todas essas otimizações servem para o teu site começar a ranquear no topo dos mecanismos de buscas, né? Então assim você vai conseguir fazer com que o teu cliente, o teu visitante encontre o teu site. Os anúncios da mesma forma. A partir do momento que você tiver um dinheiro disponível que pode perder, claro, ninguém quer perder dinheiro, mas se você pode investir R$ 1.000, isso não vai fazer falta para você, aí sim é o momento de você investir em anúncios. Se fizer falta, não invista em anúncios, mas os anúncios eles também servem para fazer o teu cliente encontrar o teu site, a tua solução, o teu produto, certo? Vou abordar aqui, então, eu não abri os anúncios, na aula passada, nós vimos que os principais são Google Ads, YouTube Ads, Face Ads, Taboola e influenciadores digitais. Se você ainda não sabe muito bem o que é cada um deles, assista à primeira aula que eu falei sobre estratégias de negócios e modelos de negócios para você entender muito bem o que eu estou falando. Outra forma de fazer os teus visitantes voltar para o teu site e comprar novamente ou fazer a primeira compra dos teus produtos que você vai estar recomendando como afiliado são as listas de contato. Mas antes disso você vai ter capturado essa lista, esses contatos, seja no teu próprio site, fazendo ele retornar depois por uma automação autorresponde, você vai entender isso na prática, seja a captura por meio de chatbots, e aí você pode capturar por meio de fanpages, grupos no Facebook, ou até mesmo no teu site, configurar esse chatbot no teu site. E toda a finalidade é fazer com que os teus clientes voltem novamente ao teu site. Agora, os detalhes técnicos. Tem muitas pessoas que
tem medo de iniciar um negócio online, achando que precisa ser programador, precisa ter faculdade de TI, etc. E não precisa nada disso. Eu não sou programador, mas mesmo assim, eu tenho os meus sites com uma estrutura totalmente profissional, sem saber programar e sem ter feito nenhuma linha de programação. Isso tudo graças ao WordPress, que ele é um sistema de gerenciamento de conteúdos mais utilizado no mundo. Até mesmo programadores utilizam o WordPress pela facilidade, pelo profissionalismo que ele dá. Então, dessa forma, você vai conseguir ter um site totalmente profissional, uma estrutura totalmente profissional, sem saber programar e totalmente gratuito. Você não vai precisar contratar um programador ou contratar o WordPress. Ele é gratuito. Ele é um sistema onde várias pessoas no mundo inteiro estão otimizando, ou seja, pessoas que entendem de programação criaram esse CMS, que é essa plataforma, o WordPress, e eles estão constantemente atualizando, só que isso tudo é gratuito, você não vai pagar nada por isso. E antes de iniciar as nossas aulas práticas, eu vou te falar um pouco sobre o conteúdo de cada aula que nós vamos abordar, para que assim você saiba sobre toda a estrutura necessária, certo? Então o primeiro passo é você escolher o nicho perfeito para você. Na aula prática eu vou te ensinar como você definir o nicho que é perfeito para você. Porque antes de contratar um domínio, o domínio é o que? Na aula passada eu expliquei, seria o americanas.com.br, netshoes.com.br, esse é o domínio. Só que antes de você contratar um domínio, você precisa definir o seu nicho perfeito. Então, a próxima aula vai ser o domínio, a contratação, como contratar, onde contratar. Um detalhe importante, o pagamento do domínio é anual. Hoje está na faixa de R$ 54 ou R$ 55, mas isso pode variar de quando você estiver vendo essa aula. Mas a média é esse preço. Quando eu iniciei, era 45 ou 46 reais. Hoje está entre 54 e 55, não variou tanto. É essa média. E é uma vez só. Então, se você dividir isso daí por mês, vai dar menos de 5 reais. E eu vou te mostrar qual é a registradora de domínio onde eu registro os domínios dos meus sites. A próxima aula vai ser sobre hospedagem. A hospedagem, imagina quando você viaja para algum lugar, você precisa estar hospedado no hotel, certo? Da mesma forma, o seu site, o seu conteúdo, seja artigos, seja vídeos, imagens, etc., ele precisa estar hospedado em algum lugar, e é onde seu conteúdo vai estar. E o pagamento da hospedagem, assim como uma pessoa que mora de aluguel e paga mensalmente, a hospedagem de sites também é paga mensalmente. Mas não se preocupe, pois ela é totalmente acessível. Eu vou mostrar para você qual que é a melhor hospedagem que aguenta grande volume de tráfego de pessoas ao mesmo tempo e é extremamente profissional. Outra aula que nós vamos abordar é sobre os temas, o layout, ou seja, imagina uma fachada de uma loja de material de construção, um supermercado. Aquela fachada dela seria o tema do nosso site. Se você acessar, por exemplo, o site da Netshoes, da Magazine Luiza, quando você acessa a página inicial, aquilo é o layout. Então é um tema que é utilizado ali. E aí existem temas que são gratuitos e temas pagos. Eu vou te ensinar na aula prática quais eu utilizo e o porquê eu utilizo. Outra aula que nós vamos abordar são os plugins. Eles têm a função e a finalidade de suprir tudo o que o tema não consegue fazer. Então, por exemplo, se existe algum tema onde não tem aqueles ícones sociais para compartilhamento, existem plugins para isso. Se existe um tema onde você não consegue fazer a captura de contatos, existem plugins para isso. Então, o plugin você deve pensar como um solucionador de problemas, ou seja, se você precisa de determinada função nesse site, então existe um plugin que ele vai solucionar esse problema para você, certo? E da mesma forma que os temas existem temas pagos e temas gratuitos, os plugins também. Existem plugins gratuitos e plugins pagos. E eu vou abordar na aula prática exatamente os plugins que eu utilizo nos meus projetos.
seja plugins gratuitos, seja plugins pagos. A grande maioria que eu utilizo, 98% são gratuitos, e você vai saber exatamente o porquê, a função de cada um deles. Eu vou abordar, eu estou pensando em abordar as aulas dos plugins de forma separada. Nós vamos aprender como fazer instalação, porém vai ser muito mais proveitoso para você ter uma aula específica separada. Em vez de ter uma aula gigante sobre todos os plugins que eu utilizo, eu vou abordar somente os que eu utilizo e os principais, porque existem centenas de milhares. Mas eu vou abordar de forma separada, pois vai ter um melhor entendimento, uma melhor didática para você. Uma outra aula na configuração do seu site é o Google Analytics. O Google Analytics ele serve para você pegar algumas métricas de acesso, localização, se é pessoas do sexo masculino, feminino, a quantidade e dentre várias outras informações. Ele é do próprio Google e o Google fornece algumas ferramentas para você fazer a configuração dentro do teu site e assim você consegue ter esses dados com maior precisão. E isso é importante para que você saiba qual é o teu público-alvo ou se você está alcançando o teu público que você vai definir. E nós também vamos falar sobre isso, sobre público, persona. A persona ela é a personificação de várias pessoas numa só, para definir quem é o seu cliente ideal. Mas isso é nas próximas aulas, nos próximos capítulos, certo? E no Google Analytics tem uma função que é muito legal também, e poucas pessoas sabem disso, que é quando a pessoa faz a pesquisa dentro do teu próprio site, ou seja, na lupinha do teu site, na parte de busca, quando você tem isso configurado no Google Analytics, ele consegue pegar exatamente todos os termos que as pessoas estão procurando dentro do teu site. Isso daí vai servir para você fazer temas sobre o que as pessoas estão procurando, sobre o que os teus visitantes estão procurando. Então, se é algo relevante, se tem uma demanda grande, faça, porque não? Teu público quer, os teus visitantes querem esse assunto, então aborde sobre esse assunto. Então, essa configuração vai servir como um caminho para você fazer os seus conteúdos e reter a sua audiência. Poucas pessoas, poucos concorrentes vão estar fazendo isso, porque poucas pessoas se atentam a isso. Não adianta só configurar o Google Analytics e essa função vai estar funcionando. Não, é preciso, após configurar o Google Analytics e fazer o cruzamento de dados com o teu site, é preciso também fazer o cruzamento dessas informações da lupinha, do campo de busca do teu site, certo? Outra aula extremamente essencial é o Google Search Console. Ele também é do Google, é uma ferramenta totalmente gratuita do Google, assim como o Google Analytics. E ele serve para várias coisas, e uma delas é colocar o mapa do seu site. E todo site precisa ter um mapa. É dessa forma que o Google vai encontrar os teus artigos e colocar no mecanismo de buscas dele para aquele termo, para aquela palavra-chave. Então, uma das funções do Google Search Console é exatamente configurar o mapa do teu site nele. Assim, toda vez que você publicar um novo artigo, o Google vai indexar, ou seja, ele vai colocar nos mecanismos de buscas dele, vai colocar no site dele, o Google é um site. E você também consegue ter informações, algumas métricas das suas principais páginas, das principais palavras-chave que as pessoas estão procurando e encontrando o teu site. Então ele é uma fonte riquíssima de informações para o teu negócio. Ele consegue te dar métricas precisas para o teu negócio, para aplicar nas estratégias do teu negócio. Seja para produzir mais conteúdo dentro do site, seja para produzir mais conteúdos de vídeos e jogar assim no teu site, nas redes sociais, etc. Nas aulas práticas eu vou estar deixando na descrição um checklist sobre todos os passos que nós vamos estar fazendo para colocar o seu site no ar. Assim, conforme você for concluindo as etapas, você vai colocando OK. E esse checklist me ajuda muito sempre que eu vou iniciar um novo projeto. Assim eu vou preenchendo todas as etapas que eu já concluí. Isso evita desperdício de tempo ou que eu pule uma etapa, que eu fique perdido sempre que eu inicio um projeto. E é isso aí, meu amigo, minha amiga. Espero que você tenha gostado dessa aula introdutória das aulas práticas. E não esqueça de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Não guarde essa informação só para você. Não seja egoísta. Muitas pessoas precisam dessa informação.
Muitos pais, muitas mães de família precisam dessa informação. E na descrição desse vídeo vou estar deixando um link para você entrar para a nossa lista VIP. E assim, toda vez que eu publicar uma aula nova, você vai ser notificado diretamente no seu Facebook e assim não perder nenhuma aula. Pois mesmo que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações no sininho, o YouTube não entrega para todo mundo. Então essa é uma forma de você garantir em primeira mão o acesso a todas as nossas aulas. E para você que quer ir além, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um dos únicos cursos que eu confio e recomendo. Então se você puder investir, faça. Eu constantemente estou investindo no meu conhecimento, na minha capacitação, para que assim os meus negócios possam se alavancar a cada dia mais. Se você não puder investir ainda, ok, continue acompanhando as nossas aulas teóricas e práticas de tudo aquilo que eu aplico no meu negócio. Porém, com esse curso você vai aprender muito mais coisas que eu ainda não estou aplicando. Então, por isso que eu recomendo você estar investindo no seu conhecimento, na sua capacitação. Então, fique com Deus, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!